Olá, mais uma terça-feira que nós estamos aqui nesse canal para transmitir uma palavra. É o Projeto Amigas Solidárias. Para quem não conhece, o Projeto Amigas Solidárias ele existe já há 13 anos e um grupo de mulheres e nós fazemos a ação social, o trabalho. O nosso lema é o amor. Assim como Jesus Cristo deixou o mandamento, né, que amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo. Então, as amigas solidárias têm procurado cumprir esse mandamento amando ao próximo. E também, não é, além do trabalho social que nós fazemos, levamos uma palavra, porque mais importante do que qualquer alimento, qualquer roupa, é a palavra de Deus. Essa palavra, ela nos preenche, essa palavra, ela nos completa, essa palavra, ela nos dá vida. Essa palavra que nós devemos nos sustentar, nos segurar. Essa mensagem da palavra, sabe, amados e amadas, vocês que estão me ouvindo, não é religião, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de Deus, da palavra dele. Sabe, quando você conhece uma pessoa e que aquela pessoa é uma pessoa íntegra, é uma pessoa honesta, é uma pessoa que você confia. Você conhece pessoas assim. Pois bem, essa pessoa fala e você diz, não, com certeza é verdade isso que meu amigo falou, minha amiga falou. Por quê? Porque você confia. Né? É uma palavra infalível, uma palavra que, sem sombra de dúvidas, né, que ela tem ela tem uma verdade. No caso, essa palavra, ela não tem uma verdade, ela é a verdade. E o apóstolo Tiago, eu quero ler os versículos aqui, que o apóstolo Tiago fala sobre a nossa vida. Nós estamos passando um momento bem difícil, né? Nós, que eu falo a humanidade, estamos passando por um momento de instabilidades, um momento de dúvidas, um momento de comoção, de tristezas, de lamentos, de perdas, de reflexões também, muitas reflexões, porque eu acredito que esse foi um dos melhores momentos, pelo menos na minha vida, para se refletir sobre todos os atos, aquilo que eu faço. E Tiago aqui, ele nos deixa uma reflexão muito importante que eu quero trazer para você nesse momento, para nós refletirmos, para que eu possa refletir, para que você possa refletir. Essa palavra está em Tiago, no capítulo 4, no versículo 13, que ele diz assim: Eia, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Veja bem que o apóstolo, ele está falando aqui de algo que é natural na nossa vida. São os nossos planos, os nossos projetos. Nós fazemos isso. Vamos fazer curso tal, vamos comprar tal bem, uma casa, né, um imóvel, um carro, vamos viajar, e nós temos feito esses planos, nós temos planejado. Né? E ele está dizendo, ele está falando aqui aquilo que nós, que é como é que se diz, é o natural do ser humano, é o dia a dia nosso. E aí ele continua dizendo, digo-vos, né? Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. E quando eu estava lendo isso aqui, eu disse, meu Deus, como esse negócio é verdadeiro, como esse negócio é real. Nós sempre soubemos, né, que nós não conhecemos o amanhã. Mas ele nunca foi tão real como agora, porque quem de vós, né, quem de nós aqui, que estamos participando desse vídeo, que poderia imaginar de uma situação dessa, que nós estamos passando desde o ano de 2020. Nós já passamos de um ano nessa situação e ninguém jamais diria que nós iríamos passar por uma situação de isolamento, uma situação de perdas, uma situação de dificuldades, uma situação de comoção, uma situação de lágrimas, uma situação como nunca visto, né? Como nós nunca vimos, nós que estamos vivendo essa era. Claro que tiveram outros períodos difíceis, eu estou falando do período em que nós estamos vivendo, né? Então, esse tem sido um período muito difícil. E por isso que Tiago diz assim, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque, aí ele pergunta, porque o que é a vossa vida?
Eu pergunto, o que é a vossa vida? Pergunto para mim, o que é a minha vida? E ele mesmo dá a resposta, ele diz, é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Um vapor. Colocamos o exemplo, colocamos uma panela com água para ferver, né? A água entra no estado líquido, nós estamos vendo a água no estado líquido. E aí essa água se transforma em quê? No estado gasoso, o vapor, ela desaparece. Para onde foi essa água? Essa é a comparação que ele está fazendo sobre a vida, né? E aí ele nos dá uma orientação, dizendo, em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Ele está dizendo, né, que nós devemos colocar a nossa confiança em Deus, os nossos planos nas mãos de Deus, os nossos projetos nas mãos de Deus, a nossa vida. E eu quero encerrar lendo um outro versículo que se encontra no mesmo capítulo, que é no capítulo 4, só que uns versículos anteriores, que é o versículo 8, que esse mesmo Tiago, ele diz assim, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Olha que mensagem maravilhosa para mim, para você. Que nós vimos que ele está dizendo que nós não conhecemos o nosso amanhã. Que em vez de nós planejarmos e dizermos o que vamos fazer, nós colocarmos nas mãos de Deus e dizer, se Deus quiser, os planos de Deus darão certo. E aí ele nos dá um outro conselho, que esse conselho é maravilhoso. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Olha, não existe lugar no mundo melhor do que estarmos na presença de Deus. O que é que você precisa da sua vida? Quais são os seus planos? Quais são os seus projetos? Como é que está a sua vida no meio de todo esse caos que nós estamos vivendo e que, graças a Deus, estamos saindo, porque tudo tem um tempo, né? Tudo tem um tempo. E aí, o que é? O conselho que eu deixo para você é esse. Achegue-se a Deus, busque a Deus, porque Ele está dizendo, quando nós buscamos, Ele se achega a nós, Ele se chegará a nós, Ele vem para nós. E olha, eu vou dizer uma coisa, não existe companhia melhor, não existe presença melhor, não existe plano melhor, não existe projeto melhor, não existe nada melhor na nossa vida do que termos a presença de Deus em nossas vidas, do que termos a certeza de que Deus está conosco. Então, é essa mensagem que eu quero deixar para você. Você faça uma reflexão sobre a sua vida. E que se você faça uma reflexão, se de fato você tem se chegado a Deus, se você tem buscado a Deus, se você tem se aproximado de Deus, e Ele, né, para que a consequência, a colheita seja Deus se chegar a mim, se chegar a você. E aí quando Ele chega até nós, aí a nossa vida muda. Essa mensagem, que Deus nos abençoe, busque a Deus, clame a Deus, chegue perto dEle, vá para Ele, clame por Ele, porque Ele, com certeza, Ele quer estar perto de você. Muito obrigada, que Deus nos abençoe e nos conceda uma semana maravilhosa, uma vida de paz e prosperidade, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e beijo no coração.